Você já ouviu alguém dizer que precisa perdoar todo mundo? Provavelmente sim, mas hoje eu quero fazer uma pergunta que pode incomodar muita gente. Você realmente precisa perdoar todo mundo? Calma. Antes de você pensar que eu estou distorcendo a Bíblia, fica comigo até o final, porque talvez o problema não esteja na palavra perdão, mas na maneira como muitas vezes nós entendemos o que significa perdoar. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a guardar ódio, também não estou dizendo que devemos viver presos à mágoa. Pelo contrário, hoje nós vamos falar sobre perdão, limites, sofrimento e sobre aquilo que Deus realmente espera de nós. Seja muito bem-vindo ao canal Palavras Vivas com Anderson. Aqui nós conversamos sobre fé, Bíblia, vida real e aqueles assuntos que muitas vezes ninguém quer discutir e talvez algumas pessoas escutem o título deste vídeo e pensem, lá vem ele falar besteira de novo. E tudo bem, você tem o direito de pensar assim. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a concordar comigo. Quero apenas apresentar uma reflexão, colocar a palavra de Deus no centro e deixar você pensar. Porque fé também exige reflexão. Então, se essa mensagem fizer sentido para você, fique até o final e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vamos começar deixando uma coisa muito clara. A Bíblia fala sim sobre perdão. Jesus ensinou seus seguidores a perdoar. Portanto, eu não estou tentando retirar o perdão da vida cristã. O que eu quero questionar é outra coisa. Será que perdoar significa permitir que alguém continue fazendo aquilo que fez contra você? Será que perdoar significa voltar a confiar imediatamente? Será que perdoar significa permanecer perto de uma pessoa que continua te destruindo? Será que perdoar significa dizer que aquilo que aconteceu não foi grave? Não. E é justamente aqui que precisamos separar conceitos que muitas vezes são colocados todos juntos. Imagine uma pessoa que passou anos sendo humilhada por alguém. Ela ouviu palavras que machucaram, sofreu injustiças e carregou aquilo por muito tempo. Então alguém chega e diz, você é cristão, precisa perdoar. Volte a conviver com essa pessoa. Mas será que essa é a única maneira de demonstrar perdão? Talvez não. Você pode liberar o ódio do seu coração e, ao mesmo tempo, estabelecer distância. Pode deixar de desejar o mal e, ainda assim, reconhecer que aquela pessoa não pode continuar tendo acesso à sua vida. Perdão e confiança não são necessariamente a mesma coisa. E essa diferença é muito importante. Existe uma coisa que precisamos entender. Perdoar alguém não apaga automaticamente as consequências do que essa pessoa fez. Se alguém destrói sua confiança, talvez seja necessário tempo para reconstruí-la. Se alguém mentiu para você, o perdão não transforma a mentira em verdade. Se alguém te feriu, o perdão não transforma a ferida em algo que nunca aconteceu. Perdoar não é voltar no tempo. Perdoar é escolher não viver eternamente alimentando o desejo de vingança. É parar de permitir que aquilo continue controlando sua vida. Você pode reconhecer a dor sem morar nela para sempre. Jesus ensinou sobre perdão de maneira muito séria. Em Mateus 6:14, encontramos uma declaração muito conhecida. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso mostra que o coração do cristão não deve ser dominado pela vingança. Mas observe uma coisa, Jesus não está dizendo que você precisa se colocar novamente em qualquer situação que te destrua. O ensinamento é sobre o coração, é sobre não transformar a mágoa em uma prisão. Você pode sair de uma situação e ainda assim escolher não carregar ódio. E aqui aparece outro problema. Algumas pessoas usam o perdão para manipular quem sofreu. Dizem, se você realmente é cristão, tem que voltar. Se você perdoou, precisa confiar novamente. Se você perdoou, precisa esquecer.
Mas quem disse que essas três coisas são iguais? Perdoar alguém não significa entregar novamente a essa pessoa a mesma autoridade que ela tinha antes. Se uma pessoa quebrou sua confiança, ela pode precisar reconstruí-la com atitudes. O perdão pode ser oferecido, mas a confiança pode precisar ser conquistada novamente. Existe uma frase que precisamos guardar: perdoar não significa ser ingênuo. Deus nos chama para amar, mas também nos ensina sobre sabedoria. Você pode amar alguém e manter distância. Pode desejar que alguém mude sem permitir que essa pessoa continue te ferindo. Pode não desejar vingança e ainda assim procurar justiça quando necessário. Isso não transforma você automaticamente em uma pessoa sem perdão. O coração precisa abandonar o ódio, mas a vida também precisa aprender a estabelecer limites. E limites não são necessariamente falta de amor. Muitas vezes, limites são uma forma de preservar aquilo que Deus colocou sob sua responsabilidade. Talvez alguém esteja pensando: mas Anderson, e quando Jesus manda amar os nossos inimigos? Sim, Jesus ensinou isso. E esse ensinamento é poderoso. Amar o inimigo não significa concordar com tudo que ele faz. Também não significa permitir que ele continue causando destruição. Amar significa não transformar o coração em um lugar dominado pelo ódio. Significa não desejar o mal simplesmente porque alguém desejou o mal para você. É difícil, muito difícil. Mas é justamente por isso que o ensinamento de Jesus é tão profundo. Ele nos chama para não sermos controlados pela mesma maldade que recebemos. Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Olha que interessante. A Bíblia não está ensinando você a fingir que a injustiça não existe. Ela está ensinando você a não assumir para si o papel de vingador. Existe uma diferença enorme entre dizer eu não vou me vingar e dizer eu preciso continuar perto dessa pessoa. Você pode entregar a situação a Deus e, ao mesmo tempo, tomar decisões responsáveis para proteger sua vida. Não é necessário alimentar a vingança para reconhecer que algo foi errado. Não é necessário odiar alguém para decidir que você não quer mais aquela situação na sua vida. Talvez essa seja uma das maiores confusões que fazemos. Achamos que, para provar que perdoamos, precisamos continuar disponíveis para quem nos machucou. Mas pense bem, se alguém queimou uma ponte entre vocês, talvez seja necessário reconstruí-la. E quem destruiu a ponte também precisa demonstrar que mudou. O perdão pode abrir espaço para a paz, mas confiança é construída através de atitudes. Não é porque você diz, eu te perdoo, que automaticamente tudo volta a ser como antes. Algumas relações são restauradas, outras precisam permanecer distantes. E reconhecer isso não significa abandonar Deus. Agora eu quero falar com quem carrega uma culpa enorme porque ainda não conseguiu superar algo. Talvez você ore e diga, Deus, eu quero perdoar, mas ainda dói. Talvez você tenha medo de estar pecando porque a lembrança ainda machuca. Eu quero que você entenda uma coisa: não transforme sua dificuldade em um motivo para desistir. Continue levando isso para Deus. Continue trabalhando o seu coração. Não confunda sentir dor com desejar vingança. Uma ferida pode doer sem que você queira ferir quem causou a dor. Existe uma diferença entre estar machucado e viver planejando como machucar o outro. O perdão verdadeiro não precisa ser uma apresentação para as outras pessoas. Você não precisa ficar anunciando, eu perdoei, para provar alguma coisa. Muitas vezes, o perdão acontece no silêncio. É quando você decide que não vai mais gastar sua vida planejando vingança. É quando você consegue seguir em frente sem precisar que a outra pessoa sofra exatamente o que você sofreu. É quando você entrega a Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho.
e talvez ninguém veja esse processo. Mas Deus vê, Ele conhece aquilo que acontece de dentro de você quando ninguém está olhando. Também precisamos falar sobre reconciliação. Reconciliação e perdão podem caminhar juntos, mas não são exatamente a mesma coisa. Para uma reconciliação acontecer, normalmente existe mais de uma pessoa envolvida. Se você perdoa alguém, mas a outra pessoa continua praticando a mesma coisa, talvez a relação não possa voltar ao que era. Reconciliação exige mudança, responsabilidade e muitas vezes tempo. Não podemos colocar toda a responsabilidade sobre quem foi ferido. Às vezes a pessoa diz, você precisa perdoar, mas ninguém pergunta. E quem machucou vai reconhecer o que fez? E é aqui que eu quero tocar em um ponto delicado. Pedir perdão também faz parte. Se nós queremos falar sobre perdão, precisamos falar sobre responsabilidade. Não adianta alguém machucar você e depois usar a Bíblia para exigir que você esqueça tudo, enquanto ela não reconhece nada. O Evangelho não é uma ferramenta para proteger o orgulho de quem errou. O Evangelho também chama a pessoa que feriu a reconhecer seu erro, mudar de atitude e buscar reparação quando for possível. Perdão não deveria ser usado como desculpa para continuar fazendo aquilo que destrói os outros. Talvez você tenha passado por uma situação em que alguém disse, Deus quer que você perdoe, e você pensou, então eu tenho que aceitar tudo novamente. Não necessariamente. Deus pode querer que você libere o ódio, mas também pode estar ensinando você a ter sabedoria. Às vezes, a resposta de Deus para uma situação não é voltar para o mesmo lugar. Às vezes é aprender, amadurecer e seguir adiante. A fé não significa repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. A fé também pode produzir discernimento, e discernimento é saber quando ficar, quando sair, quando falar e quando permanecer em silêncio. Provérbios 4:23 traz uma orientação muito forte. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar o coração não significa construir uma parede contra todo mundo. Significa cuidar daquilo que entra dentro de você. Se você permite que uma pessoa que te feriu continue ocupando todos os seus pensamentos, ela continua tendo espaço na sua vida, mesmo estando longe. Por isso, o perdão também pode ser uma forma de recuperar a própria liberdade. Você não consegue mudar o passado, mas pode decidir que o passado não vai controlar todos os seus próximos passos. Agora pense na diferença entre estas duas frases. Eu perdoo você e eu confio em você novamente. São frases diferentes. A primeira pode representar uma decisão do coração, a segunda envolve uma relação e precisa de motivos para existir. Confiança não é obrigação. Confiança é construída. Se alguém quer recuperar sua confiança, precisa mostrar através de atitudes que existe mudança, e você também não precisa se sentir culpado por precisar de tempo. Algumas pessoas querem que a confiança volte em 5 minutos, mas determinadas feridas levaram anos para acontecer. Que a reconstrução teria que acontecer em 5 minutos. E eu quero deixar uma pergunta para você. Quem está controlando sua vida hoje? O seu futuro ou aquilo que alguém fez no seu passado? Porque talvez você esteja carregando uma pessoa dentro de você que nem está mais presente na sua vida. A pessoa foi embora, mas a raiva ficou. A situação terminou, mas a lembrança continua. E cada vez que você lembra, revive tudo novamente. Talvez o perdão não seja sobre dar um presente para quem te machucou. Talvez seja sobre parar de entregar seus próximos anos para uma história que já aconteceu. Quando você decide não se vingar, não significa que você está dizendo que aquilo foi certo. Você está dizendo aquilo aconteceu, me machucou, mas não vai decidir quem eu vou me tornar. Isso é muito poderoso, porque existem pessoas
que foram feridas e passaram a ferir outros. Foram traídas e começaram a trair, foram humilhadas e passaram a humilhar, foram abandonadas e passaram a abandonar. A dor pode tentar reproduzir a si mesma através de nós. Mas você pode interromper esse ciclo. Você pode dizer, eu sofri, mas não vou transformar meu sofrimento em uma arma contra outra pessoa. Talvez você diga, mas eu quero justiça. E querer justiça não é automaticamente desejar vingança. A justiça busca corrigir o que está errado. A vingança muitas vezes busca simplesmente fazer o outro sofrer. Existe uma diferença. Se você sofreu uma injustiça grave, procurar ajuda, proteção ou os meios legais adequados não significa automaticamente falta de perdão. Em algumas situações, buscar justiça é justamente impedir que outras pessoas passem pelo mesmo sofrimento. O importante é não permitir que o desejo de justiça seja transformado em ódio que consuma sua vida. Então, quando eu digo, você não precisa perdoar todo mundo, talvez o título esteja incomodando você. Mas agora você já sabe o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo para guardar rancor. Não estou dizendo para viver odiando. Não estou dizendo para desejar o mal. Estou dizendo que você não precisa confundir perdão com confiança automática, reconciliação obrigatória ou convivência permanente. Você pode perdoar e estabelecer limites. Pode desejar o bem e manter distância. Pode deixar a vingança de lado e ainda reconhecer que aquela relação não é saudável para você. E existe algo ainda mais profundo. Às vezes nós queremos perdoar outra pessoa, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Você também precisa entender que Deus pode restaurar aquilo que a dor destruiu dentro de você. Talvez você tenha começado a acreditar que não merece amor, talvez tenha perdido sua confiança, talvez tenha ficado desconfiado de todo mundo, talvez uma experiência tenha feito você pensar que nunca mais será feliz. Mas a história não termina naquilo que alguém fez contra você. Deus ainda pode trabalhar na sua vida. O que aconteceu faz parte da sua história, mas não precisa ser o final dela. E se você está ouvindo isso e pensando em alguém que te machucou, eu não quero simplesmente dizer, esqueça essa pessoa. Não é tão simples. Eu quero dizer, entregue essa situação a Deus. Converse com Ele. Diga exatamente o que você sente. Não precisa fingir diante de Deus. Se está com raiva, fale. Se está triste, fale. Se está confuso, fale. Se ainda dói, fale. A oração não precisa ser uma maquiagem para esconder o que existe dentro de você. Deus conhece seu coração. O caminho de cura começa muitas vezes quando paramos de fingir que está tudo bem. Talvez você esteja esperando que a outra pessoa venha pedir perdão para você conseguir seguir em frente. Mas e se ela nunca vier? E se ela nunca reconhecer o que fez? Você vai passar o resto da sua vida esperando? Essa é uma pergunta difícil. Algumas pessoas nunca vão reconhecer nossos erros, algumas nunca vão pedir desculpas. Algumas talvez nem entendam a dimensão da dor que causaram. E é justamente aí que você precisa decidir que sua paz não pode depender completamente da atitude de outra pessoa. Você não controla o arrependimento dela, mas pode buscar cuidar do seu próprio coração diante de Deus. Perdoar não significa dizer, aquilo não importou. Importou. Se não tivesse importância, provavelmente não teria doído tanto. Perdoar também não significa dizer, eu nunca mais vou lembrar. Algumas coisas fazem parte da nossa memória. O significado do perdão está em não permitir que aquela lembrança determine todas as suas decisões. Você pode lembrar e continuar, pode reconhecer a ferida e continuar, pode aprender com aquilo e continuar. A vida não precisa ficar parada no capítulo em que alguém te machucou. Existe uma história depois daquele capítulo. Talvez alguém tenha te ferido e você tenha perguntado,
Por que Deus permitiu isso? Eu não tenho uma resposta simples para todas as dores da vida e não vou inventar uma resposta só para parecer espiritual. Existem sofrimentos que nós não entendemos, existem perguntas que permanecem por muito tempo, mas uma coisa podemos fazer: continuar buscando Deus mesmo quando não entendemos tudo. Fé não é ter resposta para cada pergunta. Às vezes, fé é continuar caminhando enquanto algumas perguntas ainda permanecem abertas. E talvez sua cura não aconteça quando você entender tudo, mas quando aprender a seguir em frente mesmo sem entender tudo. Eu também quero lembrar você de uma coisa: não use este vídeo como desculpa para guardar rancor. Se você ouviu apenas o título e decidiu, ótimo, então não preciso perdoar ninguém, você não ouviu a mensagem inteira. O objetivo aqui não é alimentar ódio, é justamente o contrário. É mostrar que existe um caminho mais profundo. O perdão cristão não deveria ser uma obrigação usada para silenciar quem sofreu. Ele deve ser uma transformação do coração. E transformação não significa fingir, significa permitir que Deus trabalhe em você sem negar aquilo que aconteceu. Então, talvez a pergunta correta não seja, eu preciso voltar a confiar nessa pessoa. Talvez seja, como eu posso não permitir que essa pessoa continue destruindo meu coração? Talvez a resposta seja colocar limites. Talvez seja se afastar. Talvez seja conversar. Talvez seja buscar ajuda. Talvez seja reconstruir uma relação com o tempo. Cada situação é diferente, mas uma coisa permanece: você não precisa carregar o peso da vingança pelo resto da vida. Existe uma liberdade que começa quando você entrega a Deus aquilo que você não consegue controlar. E se você está esperando uma frase bonita para terminar essa mensagem, eu quero te dar uma simples: não deixe aquilo que alguém fez com você decidir aquilo que você fará com a sua vida. Você não escolheu tudo o que aconteceu. Talvez tenha sido injusto, talvez tenha sido doloroso, talvez você ainda carregue marcas, mas você pode escolher o próximo passo. Não precisa virar uma pessoa amarga, não precisa devolver o mal com outro mal, não precisa provar nada para ninguém. Continue caminhando. Deus conhece a sua história e conhece aquilo que ninguém mais conhece. Talvez hoje você não consiga dizer, está tudo bem. Então não diga. Talvez você consiga apenas dizer, Deus, eu ainda estou machucado, mas não quero viver preso nisso. Comece daí. Uma oração simples também pode ser um começo. Peça a Deus sabedoria para saber o que fazer, força para seguir, discernimento para estabelecer limites e um coração que não seja dominado pelo ódio. Não tenha vergonha de reconhecer que algumas feridas precisam de tempo. Deus não precisa que você finja ser forte. Ele conhece sua fraqueza e sabe exatamente onde dói. E agora eu quero fazer uma oração por você. Senhor meu Deus, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada pessoa que chegou até aqui. Tu conheces as dores que ninguém conhece, as lágrimas que ninguém viu e as feridas que ainda estão abertas. Dá a essa pessoa sabedoria para entender o perdão, força para não viver presa ao passado e discernimento para saber quais limites precisa estabelecer. Tira do coração todo desejo de vingança e não permita que a dor transforme essa pessoa em alguém que ela não quer ser. Que o Senhor traga paz, cura e direção. Amém. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso sozinho. Talvez exista alguém passando exatamente por essa situação e precisando ouvir que perdoar não significa permitir que alguém continue destruindo sua vida. Compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário dizendo o que você pensa sobre esse assunto. Você concorda ou discorda? Quero saber a sua opinião. E se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no Palavras Vivas com o Anderson e acompanhe os próximos vídeos que nós vamos continuar conversando sobre fé
Bíblia, vida e assuntos que muitas vezes provocam reflexão. E antes de terminar, eu quero deixar você com uma última reflexão. Talvez perdoar não seja esquecer o que aconteceu, mas decidir que aquilo não terá mais o poder de controlar quem você será daqui para frente. Não confunda perdão com permitir abusos. Não confunda amor com ausência de limites. Não confunda paz com fingir que nada aconteceu. Coloque sua vida nas mãos de Deus, busque sabedoria e siga em frente. E lembre-se, você pode ter sido ferido, mas sua história não terminou na ferida. Deus ainda pode escrever novos capítulos na sua vida. Obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa. Até o próximo vídeo.